Então, boa tarde, pessoal. Eu sou o Lavish, eu sou alumni de 2007, 2008, acredito eu, faz tempo, eu já não lembro mais. Eu sou mentor aqui da Under Control e eu também sou voluntário de inspeção de robôs e, por uma experiência, também fui CSA na FRC. Então, hoje a gente está aqui para explorar como deixar a FRC mais emocionante com explosões e pirotecnia. E, na verdade, é bem simples. É só fazer um BattleBot. Não, mentira. Vem a First aí e bota as regras para já tirar a diversão desde o início. Mas calma, a gente ainda pode analisar o que dá para fazer. A gente quer ver os robôs queimar. E, embora não seja BattleBots, tem bastante abertura aí. Por exemplo, bateria. Como vocês devem saber, as baterias explodem com uma certa facilidade, tipo, o Galaxy Note 7 é proibido entrar em avião, e em Nova York está tendo uma campanha enorme de conscientização do pessoal por causa de patinetes e scooters elétricas que começam a queimar quando estão carregando, como é o caso ali. Mas aí vem a First de novo e limita a bateria para só bateria selada de ácido e chumbo, que tem um baixíssimo risco de explosão ou de incêndio. Ah, mas a R601, que é a regra que fala sobre alimentação, ela fala só de alimentação do robô. Eu posso usar outros tipos de bateria para alimentar outras coisas. E dá para ver, por exemplo, a bateria de lítio-polônio, tu dá uma pancada nela, ela pega fogo. Pode, mas a First tem outras regras para outros tipos de bateria. Pelo menos, aqui diz que a regra diz que ela tem que estar bem presa no robô, usando cabos originais não modificados e carregados de acordo com a especificação do fabricante. Beleza, mas a regra não diz que a gente precisa posicionar essa bateria num local seguro. Então, ponto para nós, já achamos um jeito de fazer a coisa explodir e pegar fogo. A gente pode até replicar a cena do slide de antes. Bom, se a gente vai usar uma bateria de chumbo, ela dificilmente vai pegar fogo por si. Mas a gente pode aproveitar que ela gera uma capacidade ela tem uma capacidade de gerar uma corrente muito alta em muito pouco tempo, e a gente pode usar isso para gerar um curto-circuito e botar fogo. Mas fica um pouco mais difícil, porque toda a conexão para a bateria tem que estar isolada, e mais difícil quando a gente não pode usar o chassi para conduzir corrente, então criar um curto é bastante difícil nessas condições, e muito mais difícil quando tu tem toda uma regra especificando o que tu precisa usar, o que tu pode usar, qual é o caminho pré-definido para que tu alimente o robô. E também especificando quais são os dispositivos que tu pode usar para isso. E a cereja no topo é que tem até uma figurinha ali dizendo, ó, é isso aqui que tem que fazer, qualquer coisa que for diferente disso, tá errado e não pode. Mesmo assim, eles não especificaram aí o que vem depois da PDP, PDH. E isso nos leva para o próximo assunto, sobre corrente. Quando um componente de qualquer circuito passa por uma corrente muito alta, ele normalmente alivia isso termicamente, normalmente como fogo. E muitas vezes esse componente é o próprio fio, não está dando para ver direito, mas ó, ali, aquele laranja é o fio que está esquentando e pegando fogo. Em um robô, os maiores consumidores de corrente são os motores, os atuadores e os pneumáticos. Então vamos começar por eles. O motor. Quando o motor está parado, está em inércia, e tu quer tirar ele dessa inércia, quer botar ele em movimento, tu precisa fazer uma força muito maior do que quando ele já está em movimento. E para isso tu precisa botar uma corrente elétrica muito mais alta, que é chamada inrush. Considerando a potência dos motores de hoje em dia, tipo Falcon, Kraken, essa inrush é
muito alta. É bem útil se a gente quiser esquentar uns fios. Mas aí vem a First outra vez e coloca uma regra dizendo, para cada tipo de motor, que tipo de atuador ali, que tipo de regulador tu vai poder usar. E cada um desses reguladores, eles empregam técnicas de otimização que não só limitam essa inrush current, como também elas diminuem, elas aumentam a eficiência do robô de uma maneira que diminui a corrente geral que tu vai precisar para tirar ele da inércia, às vezes já mantém ele pré-aquecido, por mais que ele esteja parado, ele já tem parte de corrente circulando, tem várias técnicas que se usam. E aí, com isso, a gente elimina a inrush current. Mas também tem outras regras, tipo, tu não pode conectar mais de uma carga no mesmo, ou uma carga maior do que suportado pelo controlador. Tu precisa ter um fusível em cada um dos circuitos, e esses fusíveis, eles são especificados conforme uma tabela. Então, tu tem aqui outra regra para isso, muito bem especificado, quanto para cada tipo de carga, qual vai ser o fusível que tu vai ter que usar, quanto de cada carga tu vai poder usar em um mesmo circuito. Então, tá difícil para nós. Para tu fazer isso ainda com todas essas limitações, se tu quer esquentar o fio, tu precisaria de um fio muito fino. Mas também tem regra para isso. Vem a First outra vez dizer, não, tu tem que usar fios com essa bitola no mínimo. Mas ele diz aqui, signal level, tu tem uma outra... isso não se aplica para signal level. E se a gente tentar incendiar os fios de sinal? Tu tem uma especificação de o que constitui um fio de sinal, e ele também, com 1 ampere ali, a gente não vai conseguir fazer grande coisa. Não tem nenhuma regra que diga que os fios precisem ter revestimento anti-chamas, como é comum em casas, em prédios e coisas assim, mas com essa corrente também nem precisa ter, porque a gente nunca vai chegar nem perto. Mas e se a gente explorar os conectores? Tipo, vocês já devem ter ouvido falar que não é para usar T nas tomadas, principalmente botar um T em cima do outro e coisa que vai sobrecarregar e tudo mais. É comum a gente ligar aí, vai para a praia ou usa uma tomada que não era usada há bastante tempo. É comum tu ver uma faísca acontecendo. Então, se a gente explorar os conectores, também tem uma regra para isso. Então, diz que tem que usar conectores apropriados, o que é, de certa forma, subjetivo, mas que os inspetores são especificamente instruídos a dar uma boa olhada nos conectores que cada robô está usando. E também não pode tentar sobrecarregar os conectores e os terminais. Só pode usar um fio para cada terminal. Mas e se a gente tentar ligar a alimentação ao contrário e fazer alguma coisa com isso? A regra dificulta, embora não impeça, porque diz, todos os fios eles têm que estar com a cor certa, e ali ele diz de 24 volts, é o suficiente para estragar alguns componentes, mas dificilmente o suficiente para iniciar uma chama que vá ser interessante de ver. Mas a gente pode tentar usar uma tensão mais alta, já que a sobrecorrente não nos funciona aí. Então, aí tem alguns exemplos do que pode acontecer se tu botar uma tensão maior. Não pode. 24 volts é o máximo. E isso, falando principalmente em circuitos customizados. E a elétrica em geral, como a gente pôde ver, ela está muito bem protegida. Tem várias regras. Mas a gente ainda quer ver as coisas queimar, e tem outras maneiras de as coisas queimar. Então, por que não explorar os materiais inflamáveis que pode ter no robô? Todo fogo vai precisar de uma matéria para continuar queimando.
A mais óbvia é madeira. Aí a gente vê bastante em prototipação ou alguma coisa mais estética do robô. E muito disso acaba indo para a versão final, é aquele temporário permanente. Aqui tem uma imagem da própria da PayLib lá, e uma imagem da Regional do Colorado de 2018. O pessoal ainda usava bastante madeira naquela época, hoje é mais raro, mas ainda se usa. Está presente, é um vetor de ataque. Também, embora o nosso lubrificante preferido, banha de grilo, seja seguro, o segundo que a gente mais gosta, o WD-40, é altamente inflamável, dá para fazer um lança-chamas com ele bem fácil. Mas ele seca tão rápido que a única maneira de a gente explorar isso seria ter uma lata de WD-40 no robô. Mas se a gente vai ter uma lata de WD-40 no robô, o mais fácil é deixar ela explodir ao invés de soltar um foguinho. O show é mais bonito. Outra coisa, os bumpers. Praticamente tudo no bumper é inflamável. Desde a madeira que vai ali atrás do bumper, os noodles ali, os espaguetes, o tecido que reveste o bumper. Cara, tudo isso é inflamável, alguns mais que outros, mas tudo isso serve para sustentar uma chama. Se tu conseguir criar uma por tempo suficiente, aquilo não vai apagar. E essa foto veio do 254. Atrito é outra coisa que a gente pode explorar. Todo mundo já viu, sei lá, no Pica-Pau ou qualquer outro desenho, filme, coisa, todo mundo já viu alguém fazendo chama com atrito. Só que, eu não sei se alguém aqui já tentou, leva muito tempo, muito esforço, é muito trabalhoso tu fazer isso. É realmente por uma situação de sobrevivência na selva. Mas o atrito ele tem uma outra consequência interessante, que não é gerar fogo diretamente. Ele gera estática. E estática gera faísca. E é particularmente suscetível quando a gente está em um ambiente que tem um tapete, um carpete. Onde é que tem um tapete, um carpete mesmo? Toda a quadra de FRC. Uma faísca de estática perto de um material inflamável aí é o suficiente para a gente gerar um fogo. Então, se a gente conseguir botar essas duas coisas juntas, já dá um show também. E se a gente quiser gerar alguma explosão sem precisar de fogo, pressão é o melhor caminho. Não vai dar toda aquela beleza laranja, aquela iluminação toda, mas o barulho já chama atenção. A gente não vai ter uma panela de pressão no robô, obviamente, mas a gente tem pneumática, que é quase a mesma coisa. Embora seja pouco usada, ainda é permitido. Mas aí, tal como na elétrica, os componentes que se pode usar na pneumática são restritos. Tu não pode customizar nada. Tu não pode modificar nada. Tu só pode usar esses dispositivos que estão listados. E alguns deles são requeridos por segurança, inclusive com um circuito mínimo obrigatório. E mais várias outras regras de segurança. Várias mesmo. É sério, tipo, eu não sei mais o que falar aqui e não terminou as regras. Tá, é a última, prometo. Mas, no fim, tudo que eu falei aqui cai por terra, principalmente na parte de pirotecnia, pela regra 203 de segurança geral, que lista um monte de coisa que não pode. O item F diz: qualquer dispositivo que intencionalmente produza chamas ou pirotecnia. Então, acho que o melhor que a gente pode fazer é seguir o conselho do nosso amigo e ex-aluno Tomás e não botar pilha na fogueira. Obrigado, era isso que eu tinha para hoje. Mas no mais é uma versão mais divertida, um meio mais divertido da gente dar uma explorada na segurança, no que as regras permitem e não permitem,
algumas coisas em que as regras são amplas demais, como, por exemplo, a gente pode botar uma bateria lá que gere uma explosão. Inclusive, alô First, olha esse vídeo depois e ajeita a regra. Mas, cara, tem um mundo de segurança. A inspeção de robô é um negócio muito legal de fazer. A cada evento que passa, a gente aprende coisa nova, a gente olha outros robôs, percebe coisas que a gente não percebia antes, tanto em como fazer as coisas mais seguras, quanto em como deixar as coisas mais perigosas. Às vezes a gente vê coisas que a gente não acredita que poderia alguém pensar em deixar em um robô e pensar que aquilo seria aceitável. A gente sempre se surpreende. E eu queria passar um pouquinho disso para vocês. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa... A R213 é para robô, né? É. Então nada me impede de ter fogos de artifício na Driver Station, por exemplo. Tem regras de Driver Station, eu não explorei essa parte, mas... Eu não explorei essa parte, mas tem bastante regra sobre o que pode numa Driver Station.